Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Sou o Padre Gilberto, da comunidade Canção Nova aqui de São Paulo, capital. Estamos no programa Gente de Fé. Nesta temporada, acompanhando o testemunho de vários irmãos no sacerdócio que contam para nós a sua caminhada de fé, a sua experiência com Deus. Por isso, vamos de fato aproveitar e receber estes testemunhos para que a nossa vida também seja fortalecida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje estamos tendo a alegria, a graça de poder ter aqui conosco o Padre Nantala. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Pedir ao Padre que ele mesmo se apresente, diga de onde é. Pelo nome você já pode ver que não é brasileiro, né? Então ele vai dizer qual a sua origem, de onde que ele vem. O nome é um pouco difícil. Padre Nantala em árabe, Na'amtallah, que significa graça de Deus. É o nome que eu escolhi durante na hora da ordenação. Eu escolhi esse nome. Meu nome geralmente é Michel. Ainda eu escrevo sempre Michel, mas uma coisa pastoral é Nantala. Eu venho do Líbano faz um ano, aqui no Brasil, um ano e um mês também. Então, agradeço a paciência com o meu português também. Eu nasci na capital do Beirute, do Líbano, e tenho agora 34 anos. Faz 2 anos, sacerdote também. É isso. Que bom, Padre. O senhor disse que muda o nome quando vai ser ordenado no rito maronita? Sim, tem a possibilidade, não tem uma obrigação. Ah, não é obrigatório? Não é obrigatório, mas tem a possibilidade de fazer, de escolher. Aí eu queria escolher esse nome por causa do santo. Sim. O santo Nantala, que é o último santo libanês, que foi canonizado, eu acho, 1998. Foi canonizado. Eu gostei da vida dele. Eu queria me acompanhar com o nome para se lembrar sempre que eu tenho uma missão. A missão que é um pouco semelhante à missão dele também. Sim. O senhor pertence ao rito maronita. Como Sim. que é o rito maronita? O que o senhor pode dizer sobre o rito maronita? O rito maronita não é uma coisa muito estranha para a igreja, mas às vezes para os brasileiros é uma coisa nova, porque é um rito do Oriente, católico, a fé mesma, a fé católica, mas o jeito de expressar a fé é um pouco diferente. A missa, as orações, tem coisas um pouco diferentes, mas tem uma fé que nos une, os dois. A igreja latina, pode dizer, a igreja maronita. É uma igreja que nasceu no meio das perseguições. Foi o santo São Marum, nosso padroeiro, mas ele nunca pensou de fundar e criar uma igreja. Ele estava só pensando de viver na montanha, rezar. Mas o jeito dele atraiu muitas pessoas e começaram a se juntar ao redor dele, e depois a comunidade cresceu muito até que eles precisavam uma organização. Então, escolheram depois de 200 anos da morte do São Marum, o primeiro patriarca, São João Marum. E começou a igreja maronita lá a seguir a igreja católica, também fica fiel para o Papa. É assim que começou a igreja maronita a crescer, lá no Líbano. Geralmente começou no Líbano, agora está na toda a diáspora libanesa, no Brasil, América Latina, Austrália, França, na Europa, todos os lugares já tem muitos maronitas. Olha que bênção. E aqui no Brasil, a eparquia maronita, onde a Canção Nova fica, em São Paulo, né? Temos a graça da benevolência de Dom Edgar, de nos acolher juntamente com o Padre Nantala, Padre Charbel, toda a comunidade libanesa aqui de São Paulo, que acolhe a Canção Nova, onde nós estamos, na capital. Padre, a sua família, a história da sua família, sempre católicos, onde o senhor foi crescendo, recebendo essa fé? Sim, geralmente a minha família é bem católica, nasceu num ambiente bem católico, bem cristão também. Então, eu recebi essa cultura cristã da minha avó, sempre estava rezando o terço na casa, estava sempre conosco em casa, então ela me comunicou o jeito dela.
Eu fui muito atraído pelo jeito dela. E depois tem o meu pai também muito envolvido. Tem uma grande cultura na teologia também, cristã. A minha mãe é uma pessoa tem muitos devotos na igreja. Então, não é uma coisa estranha para mim. Não peguei uma coisa fora da casa, mas foi dentro da casa que eu comecei a encontrar Jesus lá em casa. Então, o meu irmão, o segundo irmão lá em casa, é um sacerdote também, aqui no Brasil, agora servindo a igreja de São Charles em Mogi das Cruzes. Eu conheci o Brasil por causa dele. Então, é isso. Sim, maravilha. Quantos irmãos mesmo? Somos 4. O mais velho é casado, tem 3 filhos. O padre Elias, que é o segundo, a minha irmã, eu sou o caçula da casa. O caçula chamado por Deus, né? Isso. Também, né? Juntamente com foi o uma padre coisa Elias. muito boa para a família ter 2 sacerdotes em casa, mas 2 sacerdotes fora do Líbano foi um pouco pesada para os pais. Geralmente a mãe também, né, não aceita bem rápido, mas já agora a vida da tecnologia já pode aproximar as distâncias. Outra coisa. Olha que forte. Então, uma família libanesa onde o Senhor chama 2 filhos para serem sacerdotes. Padre Nantala, que está aqui, e Padre Elias, também, Mogi das Cruzes, também aqui no Brasil. O senhor sempre quis ser padre? Em verdade, não. Não é uma coisa que eu queria, porque na minha infância não estava... Eu encontrei Jesus em casa, mas não tinha esse jeito de fazer muitas coisas cristão lá e se envolver na igreja. Comecei a entrar nas fraternidades da Virgem Maria na paróquia, mas só para conhecer mais amigos, mais amigas, assim, só para isso. Então não tinha um jeito de crescer com a fé. Estava um pouco só assim, estou cristão, então é só isso para mim. Então no início não tinha esse sentido de fazer um padre, mas começou as coisas na juventude, depois da ordenação do meu irmão, começou uma coisa para falar comigo, mas resistiu um pouco com essa chama, porque não queria. Tinha um problema com Deus. Eu tinha um problema com ele, porque eu passei uma época de doença, 2 anos na juventude, doença, aí eu achei que ele é o responsável da minha doença, toda a minha fraqueza, achei que ele é o responsável dela, então eu não queria mais viver essa vida cristã assim como todo mundo vive. Então estava sempre reclamando. Aí quando ele começou a me chamar, eu resisti muito. Até que comecei a encontrar ele de verdade. Comecei a encontrar o Deus mesmo no outro jeito. Eu encontrei um novo padre que começou a me ensinar outras coisas. Aí a cara de Deus que ele me revelou, eu adorei. Comecei a falar com ele. Tá bom, eu vou continuar o caminho com você, mas não vou fazer um padre. Eu faço qualquer coisa, mas entrar no seminário nunca vai ter. Então, até que eu terminei meu trabalho, eu se encontrei lá no seminário, sem que eu queria assim de pensar. Não queria pensar do jeito do sacerdote como todos os homens, como eles pensam. Então, eu estava bem envolvido no meu trabalho, eu estudei os recursos humanos na faculdade, terminei o estudo, eu fiz um grande castelo para mim. Aí quando Deus vai te chamar para deixar esse castelo, você resiste um pouco, você não quer esse castelo que eu fiz, então não é o momento para sair. Então, mas no fim você entende que não é você que fez esse castelo mesmo também. Às vezes nós achamos que eu fiz isso, mas em verdade é Ele que me ajudou a fazer, Ele que fez, eu estava num instrumento que está fazendo. Então, depois eu percebi que esse castelo não sou eu que fiz, então pode deixar, pode abrir a mão para isso e ir. Até que eu consegui se liberar do trabalho e ficar livre de deixar o trabalho, porque sabe,
decidir de deixar um trabalho onde tem muitos sucessos, você ganha muito, então todo esse negócio é muito difícil para, assim, abandonar. Mas chegou um momento, não sei como, deixei tudo, eu se encontrei lá no seminário sem pensar como vai ficar, só deixei e fui. A confiança, né? Olha que bonito o padre dizer que construiu um castelo bom, com a intenção boa, mas Deus tinha outro projeto, né? Uhum. E aí ser chamado, inquietado para este projeto, largar tudo. O senhor fez faculdade. Faculdade de quê, padre? Eu fiz administração na faculdade e os recursos humanos. Estudei os recursos humanos, trabalhei muito com isso. Eu tinha um grande sucesso com esse trabalho e gostei muito desse negócio também, da administração. Eu gosto muito de organizar as coisas, planejar. Eu adorei esse negócio. Até que eu percebi que não quero mais isso. Não faz nada para mim agora, então quero mais. Não quero mais porque eu quero mais sucesso, mas ele não está me dando a felicidade que estou buscando. Sabe, às vezes a felicidade não consiste nos posses da vida, a felicidade não consiste no ter, nem no ser mesmo, consiste no ser. Então o meu ser estava ainda em dúvida, o que é o sentido da minha vida. Aí encontrei que não é lá. Não é lá. Eu gostei do que fiz, gostei desse sucesso, mas não é isso que eu queria. Não é isso que me dá essa alegria que eu estou buscando na minha vida. Por isso deixei, entrei. Sim. O ingresso no seminário, como foi, padre? A realidade de deixar tudo, ir para o seminário, como que se deu isso? O senhor procurou? Já tinha alguma referência ali de algum padre? Como que se deu? Geralmente a vida do seminário é uma vida ordinária, mas quando começar dia a dia, você vai perceber as dificuldades que tem lá, a nova vida, a nova cultura que você vai encontrar, os seminaristas que você vai encontrar, a tua turma que entramos 35 pessoas, aí tem diferentes culturas do Líbano, todo do Líbano vem para esse seminário, aí é esse negócio de encontrar novas pessoas, entender outro pensamento, entender outra cultura é difícil também. E também viver uma solidão também no seminário é uma coisa também difícil. Viver na solidão é uma coisa estava novo para mim, porque estava sempre em casa com 4 irmãos, uma comunidade, e sempre no trabalho com os amigos, com colegas, sempre na igreja também, na paróquia com os amigos. Então, entrar no seminário e viver sozinho, então, era uma coisa difícil para acolher no início. Eu não sabia como me virar com essa solidão. Eu sofri muito, queria sair, não queria continuar, porque não é assim que eu estava pensando. Achei que vai ter mais amizade lá. Então, não, lá tem um tipo de solidão que você vai viver. Mas, durante a solidão, você começa a pensar, o que eu quero nessa solidão? Você quer reclamar ou você quer aproveitar? Aí lá começou um outro negócio, um outro caminho. Então, não queria mais reclamar, porque se você vai reclamar todo o tempo, a solidão não vai mudar. Mas você pode mudar o ambiente da solidão. Aí comecei a dizer que não, quero aproveitar da solidão. Encontrei mais Deus, falei mais com Ele. Então, foi a solidão uma oportunidade de encontrar Deus mais. E por isso hoje muita gente também vive esse sofrimento da solidão na vida dele. Por isso eu falo para eles também que a solidão não é um justificativo para desistir, mas é para aproveitar, uma oportunidade para aproveitar, falar agora com Deus. Agora Ele pode falar com você e você pode falar com Ele. Então lá que eu encontrei um outro jeito para viver a solidão. Eu estava muito feliz, porque lá cresceu a minha relação com Ele, cresceu a minha fé, cresceu, amadureceu, pode dizer assim, amadurecer mais, então, na vida espiritual. Então, foi muito boa no fim. No início estava difícil, mas depois já continuou bem. Sim. A vocação, ela
nos chama para estar com Deus, e muitas das vezes acontece isso que o padre Nantal acabou de trazer, esta solidão. Irmã Cléia, uma religiosa que faleceu no Equador com um terremoto, ela cuidava de crianças, o lema ali da vida religiosa dela era esse: estar sós com aquele que é só. Isso. Porque nós encontramos, né, quando descobrimos a nossa vocação, seja ela sacerdotal, você que também é casado, nós descobrimos isso, que a intimidade, a nossa vida de oração nos leva a estar a sós com Deus. Então, é muito forte isso que o padre acabou de trazer, porque nós precisamos descobrir, é sadio para a nossa alma estar a sós com Deus. Isso é muito profundo. Padre, como que foi o deixar tudo, a questão até mesmo financeira, para adentrar e estar no seminário? Sabe, abandonar tudo, e especialmente o jeito financeiro também. Estava um pouco difícil, estava bem independente da minha família, estava fazendo todas as contas sozinho, então estou fazendo tudo. Aí chega um momento que você vai voltar dependente dos pais de novo, eles que vão te dar o dinheiro, porque não tem nada com você, você não vai ganhar mais lá. Porque quando eu entrei lá no seminário também, a primeira coisa que eles me disseram que, olha, você está entrando agora num lugar, mas não tem mais dinheiro para ganhar aqui. Você está ganhando bem lá fora. Então, aqui não tem nada. Então, se no fim do ano, vamos dizer para você, não encontramos uma vocação de verdade com você, você deve sair, então, o que você vai fazer? Está perdendo também, porque está fora. Não sei, tinha uma confiança no dentro, me deixando firme assim. Falei para eles, não tem problema, se vocês me dizem no fim, você deve sair, aquele me deixou entrar para cá, não vai me largar. Tinha uma confiança que não vou sair. Como se todo esse caminho que eu resisti, todo esse tempo, vai dar fruto no fim. Então, eu senti uma firmeza na vocação mesma. Por isso, eu consegui no fim de ficar mais livre. Mas, durante o caminho, volta essa tentação de novo. Pode dizer que no início estava bem, estava forte, bem firme para entrar, livre de tudo, mas dentro do seminário, o demônio vai trabalhar de novo, vai começar a tocar nesse assunto de novo para dizer, você não vale nada, você está dependente dos outros. Então, sabe, uma pessoa de 27 anos já tem muito tempo independente, aí de novo vem independente com as pessoas da família. Então vai começar a dizer, para tocar nesse assunto, você é fraco, você está dependente dos outros, deve sair, vai aproveitar de novo. Então esse assunto volta de novo, mas a oração que ajuda lá. A oração, essa solidão, dava um momento para encontrar de novo que esse foi o meu lugar certo. E sempre estava dizendo para Deus, será esse a vocação, a tua vocação e a minha vocação? Eu escolhi isso para mim ou você está escolhendo? Porque sabe, Deus manda sinais na tua vida. Chega um momento que não tem mais sinais. E às vezes começamos a dizer, cadê? Está ausente agora. Não está mandando mais sinais, então não é mais a vocação que Ele quer. Mas em verdade, nós que não precisamos desses sinais. Porque chega um momento, Deus falou para os discípulos perguntaram, por que agora não está falando mais conosco com as parábolas? Aí Ele falou, vocês não precisam mais das parábolas, já pode falar com você assim, bem claramente, do mistério de Deus. Então, às vezes, quando nós acostumamos com sinais com Deus, vem um momento que Ele não vai mandar os mesmos sinais. Por quê? Porque não precisamos mais, já crescemos com Ele. Então, quando você entende que você já cresceu com Deus, você entende que não precisa mais dos sinais, já conhece Ele, conhece o caminho dEle, conhece o pensamento dEle. Então, não precisa mais de sinais para provar que é assim que Ele quer. Sim. Padre, como foi o processo para vir para o Brasil? O senhor já foi formado no seminário, sendo preparado para vir em missão, ou somente na ordenação que o senhor ficou sabendo? Como que se deu esse processo? Não, no início eu estava com medo de ir no Brasil. Eu comecei no seminário com outra diocese no Líbano.
E depois 3 anos de discernimento, eu conseguia aceitar de ir numa missão no Brasil. Eu vivi uma missão também no seminário na Índia, fui com os seminaristas também, vivemos lá. E também tinha um caminho de discernir também se eu quero se casar ou não, também nesse um outro caminho. Então tem muitos discernimentos no seminário. Aí acabei com o discernimento do casamento, depois para a missão, até que eu aceitei a missão no Brasil. Mas no Brasil, eles não te preparam, no Líbano, não te preparam para ir no Brasil ou para um outro lugar. Você vive tua vocação. Aí você, durante esse caminho, você começa a discernir. Mas eles não te ajudam a dizer, vai para o Brasil, vai para a Austrália, vai para a América. Então não é assim. Mas eles te formam de um jeito de acolher tudo que vem de Deus. É isso. Então depois, o que você vai sentir durante o caminho, eu gosto disso, não gosto disso, então é outra coisa. Sim. Então já foi uma formação preparando mesmo para a vida missionária. Isso. Certo. Padre, quanto aquilo que diz de ser missionário, de estar aqui, como que tem sido isso para o senhor? Ficar um missionário? No Brasil, isso. A vivência no Brasil. Olha, é difícil no início. Já faz 1 ano, mas começou um pouco difícil, porque está entrando numa nova cultura, numa nova vida, novas pessoas, está deixando tudo, largando tudo lá em casa e está encontrando novas pessoas que você não conhece. Então, encontrar novos padres, encontrar novo bispo, encontrar nova igreja, mesmo se é maronita, mas a missão é diferente. Os maronitas aqui são diferentes do que do Líbano. A vida lá paroquiana lá é uma outra coisa, paroquial é outra coisa. Então, também para aceitar que a vida paroquial aqui é diferente, também é difícil. Então, todas essas coisas foram difíceis. Mas também, durante esse ano, eu entendi que não tem um só caminho para glorificar Deus e viver com Ele. As missões são diferentes. E todas as missões com Deus são certas. Não é uma coisa dizer, a missão aqui é certa, a missão lá é errada. Não é assim. A missão é certa para mim ou não, mas não é para Deus. É certa sempre se você está trabalhando no negócio dele. Mas é você que acha que é certa para você ou não. Então, mas eu entendo que Deus está trabalhando num outro jeito comigo aqui no Brasil. Ele quer que você abandona mais. Larga mais coisas, abre a mão para mais coisas. Então, é difícil para entender, é difícil para acolher, aceitar, mas no fim, quando você sabe que Deus está acompanhando você nesse caminho, nessas dificuldades, você entende que é uma coisa para o bem, tudo opera pelo bem, como diz São Paulo. A gente sempre acha que nas dificuldades, no sofrimento que nós encontramos, que Deus está no outro lado olhando para nós e dizendo, coitadinho, está sofrendo. Não, em verdade está ao meu lado, está sofrendo comigo, está vivendo esse sofrimento comigo e está carregando essa dificuldade comigo. Mas dá tempo para entender. Por isso, quando estava começando a rezar, fica comigo, eu mudei depois. Não deixe-me acreditar que você está comigo nesse negócio, porque às vezes nós esquecemos que Ele está conosco. Por isso, a oração mudou com o tempo. Não fica comigo. Deixe-me acreditar que você está comigo nesse caminho. Olha só que forte isso, né? Deixe-me acreditar que o Senhor está comigo. E a outra frase que o Padre Nantala disse foi, todas as missões com Deus são certas. Nós estamos no programa Gente de Fé, ouvindo o testemunho do Padre Nantala. Muito importante isso que o Padre Nantala trouxe para nós, que todas as missões com Deus são certas, porque diz de estar com Ele. Este é o programa Gente de Fé, acompanhando o testemunho vocacional da vida sacerdotal do Padre Nantala, que veio para dar para nós este presente. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta.
Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, nesta temporada em que estamos ouvindo o testemunho de muitos sacerdotes sobre a fé vivida dentro desta vocação. E hoje, com alegria, estamos recebendo aqui o Padre Nentala, do rito maronita, que partilha conosco sobre a sua vida, sobre a sua fé. Padre, quais foram aqueles que foram como luzeiros para que o Senhor se espelhasse no chamado para o sacerdócio? Olha, em primeiro lugar, tenho o pároco da minha igreja e me influenciou muito. O jeito dele, uma pessoa muito quieta, muito calma, muito sábia também. Eu gostei muito, ela me atraiu muito. E quando ele se veste também com os paramentos, estava me atraindo muito esse jeito. E depois veio no meu irmão mesmo também. O meu irmão testemunhou um testemunho muito importante para mim, do sacerdote. Ele era sempre uma referência para mim, até hoje. Sempre é uma referência para mim, na teologia, na fraternidade mesmo também que nós temos. Mas o sacerdote que ele está vivendo me atrai muito também. Eu gosto muito do jeito como ele cuida das coisas. Por isso, ele é das referências também. E tem outros também no Brasil que eu gosto também, mas geralmente o meu irmão e um sacerdote que estava lá no Líbano, aquele que começou a me ensinar o Deus de verdade, porque eu tinha pode dizer, uma ideia errada de Deus que eu sabia. Deus mal, Deus que não gosta do ser humano, da fraqueza do ser humano, aquele que é responsável da nossa fraqueza. Então esse sacerdote me ajudou a entender quem é Deus. Por isso também é também uma grande referência para mim, sempre acompanhando ele nas redes sociais, e gosto muito do jeito dele. Então, o Padre Elias, que é seu irmão, também referência para o senhor no sacerdócio, mandou uma mensagem para o senhor. Vamos acompanhar então. Uma grande alegria hoje estar com vocês no programa Gente de Fé. A minha alegria é grande, pois estou aqui hoje com meu irmão, o Padre Nentala. Meu irmão é o caçula da casa e sempre era uma presença alegre em nossa casa. Hoje estou aqui, depois que acompanhei ele desde o início da vocação dele. E fiquei muito feliz e alegre quando fiquei sabendo que ele quer também se mudar para o Brasil, para servir a Igreja Maronita aqui no Brasil. Por isso hoje eu digo para ele, seja forte e firme, pois você sempre terá o seu irmão do seu lado, para te ajudar, te aconselhar e rezar para você. Eu digo para você que o caminho não é fácil, mas o caminho é garantido, que nos leva para o céu e nos traz uma grande alegria de servir o Cristo e servir o povo de Deus. Olha... Que forte. Você esperava surpresa? Não estava esperando nada disso. Meu Deus. Seu irmão, né? Obrigado. De nada, Padre. Dentro do seu processo também formativo no seminário, o senhor fez uma experiência na Índia. Sim. Como que foi? Em que período da sua formação? Que experiência o senhor viveu lá que também alicerça a sua fé hoje na sua vivência sacerdotal? Olha, no caminho do seminário, eles nos ajudam também a entender que a missão sacerdotal não é só fazer missas, mas cuidar do povo de Deus. Então, no fim de cada ano, eles escolhem um grupo para ir viver uma experiência com os pobres, aqueles que têm necessidade para viver com eles. Então, durante esse caminho tem 3 lugares, né? No Egito, na África e na Índia. Eu queria ir para a Índia porque a Santa Madre Teresa é uma santa que eu considero como padroeira também comigo, porque eu gosto muito dela. Acho que ela é a imagem da perseverança. Ela perseverou muito com pequenas coisas, ela conseguiu fazer muitas coisas. Pode dizer que ela não mudou muito a situação da Índia, mas ela tocou as consciências das pessoas que têm pobres aqui. Então, eu gostei de ir lá e viver essa experiência com elas, com as irmãs da caridade. E foi uma experiência muito difícil, muito difícil, porque quando chegar lá e encontrar uma situação de pobreza enorme,
pessoas que têm necessidade grande, que você deve ajudar. Eu escolhi o primeiro lugar que ela construiu lá na Índia, que se chama um lugar para as pessoas que estão morrendo. A gente chama em inglês for dying people. Aí eu entrei lá nesse lugar e comecei a grande luta, porque lá encontrei as pessoas que a gente leva da rua, entrar com ela, cortar o cabelo, lavar, preparar a barba assim e colocar novas roupas. Então, o que infelizmente estava para mim, que depois 30 minutos, 1 hora, essa pessoa morre. Então, sempre voltando para casa, cada dia, um mês inteiro, sempre acolhendo pessoas da rua, cuidando delas, e depois morre, depois 1 hora, 2 horas, já acabou, como se não fiz nada. Volto sempre triste, porque não consegui fazer nada. E sempre perguntando a Deus, que é essa missão? Estou voltando mais triste do que feliz de mudar a vida de alguém. Como assim? Como estou dizendo para essa pessoa que te amo? Como não estou conseguindo falar nada com ele? E se eu falo também, não tem palavras para falar, porque eles falam na língua índia, então eles não falam nem inglês, nem árabe, nem nada. Então, mesmo se eu vou falar, não vão entender nada. E sempre dizendo, o que é esse negócio? Porque eu fiz essa viagem, não precisava, não estou fazendo nada. Mas no fim entendi que a salvação para uma pessoa não é deixar ela viver mais, mas ao menos viver com o amor que ela perdeu na vida dela. Eu acho que essa é a salvação, porque mesmo Cristo, quando ele fez milagres, nenhum deles está vivendo até agora. Mesmo aqueles que fez milagres com eles morreram. Então não é a vida que é a salvação, a vida do mundo, mas é o amor que eles encontraram. Então eu entendi que diante desse amor, todas as línguas caem. Não tem mais línguas. Tem um ato do amor, que é o silêncio, que você pode acompanhar com ele as pessoas. Por isso, na Índia, eu encontrei o amor silencioso. Um silêncio, o amor com silêncio. E encontrei a salvação, que é o amor, não é a vida. Sempre a gente acha que quando deve salvar alguém, deve cuidar da saúde dele, dar mais dinheiro para sobreviver. E todas essas coisas, achamos que esse é o jeito da salvação, é assim que podemos salvar alguém. Mas no fim, ele vai morrer um dia. Então a salvação não é isso que eu entendi no fim. A salvação é que ele encontra um amor de verdade, que ele é amado. É o amor que vai salvar ele, porque o amor deixa as pessoas felizes. Porque todos nós estamos buscando uma certa felicidade na nossa vida. E a felicidade é quando você sente que você é amado. Então, deixar uma pessoa sentir esse amor está salvando ela, está deixando ela mais feliz na vida e vai deixar que ela sente como tem uma mais oportunidade para viver. E se não viver também, se ela vai morrer também, ela vai morrer feliz, porque ela foi amada, mesmo às 2 horas. Porque a Santa Madre Teresa dizia sempre que eu quero só essas pessoas morrem em dignidade, não é na rua. E por isso, esse que eu entendi no fim, que a salvação não é dar uma vida para eles. Por isso essa missão foi uma missão muito impressionante, muito impactante, como você está dizendo agora. Então, ela me ajudou a entender o mistério do ser humano, o mistério da salvação que Deus fez. Deus não nos salvou para nos deixar viver até agora, mas ao menos de encontrar um amor. Esse é o amor que dá a salvação. Sim. O sacerdócio é justamente isso, né? Que faz com que se experimente um amor de Deus, que não é somente um amor terreno aqui e agora, mas é um amor que se estende para o céu, para a eternidade, né? Isso. E com certeza essa formação que foi no final ali do seu seminário, antes da ordenação. E chegou a ordenação marcado por esta salvação, esse sentido descoberto. Como foi o dia da sua ordenação? O que o senhor trazia no coração? Como foi vivido esse grande dia? Olha, a ordenação estava muito uma coisa, no dia mesmo, não era uma grande coisa.
nos preparativos era uma outra coisa, e depois da ordenação. Na ordenação estava ansioso para tudo fica certo, as organizações que eu fiz, que deu certo, então estava ansioso se todo mundo vai ver, vai começar as coisas como já organizei. Mas nos preparativos estava muito impressionante, estava olhando a si mesmo mudando. E como você já chegou para um lugar, mas não é uma última chegada que você vai fazer, vai ter uma outra, você vai fazer mais. Então, o dia seguinte estava um pouco impressionante para mim, porque durante a ordenação, sabe, o bispo vai te ungir no miron, no óleo sagrado. Então, essa foi a coisa muito importante, porque no dia seguinte, eu comecei a olhar para as minhas mãos assim. Então, com essa pode abençoar, com essas pode celebrar a missa. Então, essa mesma pessoa tem uma nova identidade. E não estava entendendo o que aconteceu. Estava bem surpreendido que tem uma coisa nova que aconteceu. Sou da mesma carne, não mudou a carne, mas tem uma coisa essencial que está me impressionando. Como eu vou fazer isso? E no início, quando pessoas vêm dizendo, Padre, sua bênção, quero tua bênção, não entendi o que fazer no início. Depois eu entendi que eu posso abençoar com essas mãos, não entendi no início que é esse de verdade. Então, esse foi a ordenação. O dia mesmo não estava bem assim, impactante para mim, por causa da ordenação mesma. Mas o dia seguinte estava um pouco diferente, porque eu encontrei uma outra coisa, não estava olhando para si mesmo. Será que eu vou fazer tudo isso? Será que eu vou ficar ao nível de tudo isso? Será? Então começou as coisas que vai te deixar um pouco com dúvida, se você vai alcançar, se você vai conseguir ou não. Mas o dia mesmo estava feliz por causa do encerrar esse caminho que eu fiz, 7 anos, 8 anos de caminho. E também tinha meu irmão ao meu lado, estava meu padrinho também porque a gente escolhe um padrinho. Sim. Na ordenação. Aí eu escolhi normalmente o meu irmão, estava me acompanhando, ele que te apresenta para o bispo nesse dia, então estava sempre ao meu lado. Estava uma coisa impressionante para mim, o meu irmão no altar. Estava um pouco também impressionante para a família, olhando, tem 2 filhos, a minha irmã, o meu irmão, 2 irmãos lá diante no altar, então também uma coisa diferente para eles. Tinha um orgulho e tinha uma felicidade e um medo. Não sei se pode dizer medo, mas tipo que você sente essa responsabilidade das coisas. Mas que eu senti o dia seguinte. No dia mesmo estava um pouco mais calmo. Sim. Mas o dia seguinte, nossa, é uma outra coisa. Padre, como que o Senhor alimenta a sua vida de fé? Agora no sacerdócio, na sua vida comum, como que isso é alimentado? Então, a primeira coisa é sempre a palavra dele, a palavra de Deus. Sempre a relação com a palavra é essencial, porque tudo vem de lá, desse lugar. Então, a vida da oração também e a vida com os outros. Tenho esses 3 pontos, pode dizer 3 pilares da minha vida sacerdotal. A palavra, a oração e o outro. Porque o outro é importante. O que eu vivo na minha oração com Deus, com a palavra dele, deve manifestar para os outros. Porque eu escolhi na minha ordenação uma lema, que é esse versículo de João 12, que quando vieram os gregos falando para Filipe, queremos ver Jesus. Eu escolhi essas palavras, queremos ver Jesus, que meu sacerdote fica assim, que revelar a cara de Jesus para todos. Por isso a vida com o outro é uma vida de verdade, não é uma ilusão.
Então, o que você experimenta com Deus deve se manifestar com a vida dos outros. Por isso, e também nos outros, às vezes, alimenta a tua relação com Deus. Às vezes você encontra o outro de um jeito, pode dizer, não é um sacerdote, um leigo, um paroquiano na tua igreja, às vezes fala uma coisa que você estava perguntando toda essa semana, assim, então vem uma resposta com ele. Então, a vida com o outro te deixa encontrar Deus mesmo, porque Deus está presente no outro. Então, esse que me alimenta a minha vida cristã, minha vida sacerdotal também. A palavra, a oração e o outro. A palavra, a oração e o outro. O que alimenta, né, a tua vida com Deus, a tua vocação, teu chamado? Nessa caminhada precisa ser descoberto isso, porque senão se perde às vezes fazendo tantas coisas, mas não fazendo aquilo que é essencial para dar essa resposta ao Senhor, aquilo que é o chamado dele, aquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Padre, o senhor já pensou em desistir alguma vez? Diante dos desafios, das crises? Já pensou? Claro, muitas vezes. No seminário aconteceu muitas vezes, mas o que aconteceu é que a vida da comunidade é muito importante. Era apoio do teu caminho, tua escolha também. Porque durante o caminho você vai desejar voltar para o caminho antigo. A gente acha que a felicidade estava anterior. A gente não entende que a felicidade vai começar de novo, de um outro jeito, desde lá para frente. Então, sempre fica buscando para trás, para voltar. Mas o caminho com a comunidade te ajuda, a firmeza dos outros te ajuda a também entender a tua fraqueza. Porque eles estão fracos, como você, e eles estão mais firmes às vezes. Às vezes vão ficar fracos, mas agora eles estão firmes, por exemplo, eles vão te apoiar, te ajudar. Então, desistir e sentir que vou se retirar todo esse caminho aconteceu. E vai acontecer sempre, porque o demônio não vai te deixar assim em paz. Mas agora vem a firmeza que Deus vai te dar. Por isso, na minha oração, não é mais, Deus, será que você escolheu isso para mim ou não? Não é mais isso. Esse foi no início do caminho. Mas agora, Deus me dá a firmeza para ficar mais fiel para o que eu escolhi. Porque escolher sempre tem um sacrifício. Diante de toda a escolha tem um sacrifício. E desistir é quando você quer o outro que você deixou, abrir a mão para ele, largou. Por isso, Deus vai te ajudar com a firmeza que Ele vai te dar através do Espírito Santo, que esse caminho que você escolheu, então é para você, para glorificar Deus e glorificar o outro também com teu amor. Por isso, a firmeza tem agora, a fidelidade é mais destacada no caminho, viu? A fidelidade, a firmeza. E esse foi o conteúdo da minha oração. A firmeza e a fidelidade do que eu escolhi uma vez. É isso. O que o senhor tem feito hoje exatamente de concreto na pastoral, na igreja onde o senhor tem exercido aqui seu ministério? Agora não tem muitas coisas, já faz 2 anos de sacerdote, então não tem muitas coisas, estamos nos primeiros passos. Mas agora estou com os jovens na igreja, ensinando um pouco de árabe com os libaneses. Então é isso. E também tem o negócio da mídia, também na comunicação, nas redes sociais com a igreja, também estou cuidando daquele da paróquia e da eparquia, da diocese mesmo. É isso, agora meu trabalho, passo a passo. Passo a passo, assim também que nós realizamos a vontade de Deus. Às vezes queremos dar muitos passos de uma vez só, mas Deus pede, calma, é um de cada vez, para que se concretize a minha vontade na tua vida. Então isso requer paciência também. Isso. Muita paciência, espera, discernimento. O que o senhor fala, padre, qual mensagem para aqueles que nos acompanham, de assumir a vocação, de estarem abertos a Deus, de vencerem as dificuldades que surgem no meio do caminho?
É que eu digo para todas as pessoas que estão assistindo que a vocação de Deus é uma, não tem outra, que é ficar salvo no fim. Essa é a vocação, de ficar feliz e salvo. Então, o caminho que você vai escolher é o teu caminho. Não é uma coisa dizer, estou fazendo um caminho certo, um caminho errado. Se você quer fazer um sacerdote, por exemplo, é um caminho certo. Se você quer se casar, é um caminho certo. Não é que se você escolher o casamento, Deus queria, por exemplo, o sacerdote, então está errando. Não. Se você está fazendo o caminho certo, está fazendo uma família boa, criando os filhos com um jeito muito cristão, com muito amor, também estava no caminho certo. Por isso, a vocação deve ter sempre 2 pilares, 2 pontos sempre ligados: a mente e o coração. A mente para saber se é o caminho certo para você ou não, e a mente para saber se estou feliz, o coração para saber se estou feliz ou não. Amém, é isso mesmo. A mente e o coração em Deus. Hoje, no nosso programa Gente de Fé, acompanhamos o testemunho do padre Nantala, que veio do Líbano, do rito maronita, ser missionário aqui no Brasil. E que frutuoso, que testemunho, que Deus possa abençoá-lo sempre. Muito obrigado, viu, padre? Obrigado a vocês, obrigado. Deus abençoe. O Senhor nos dê a bênção, por favor. E você continua após este programa na sintonia da TV Canção Nova. Acompanhe também pelas nossas mídias e o Canção Nova Plus, acompanhando todo este programa Gente de Fé. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Líbano, que Deus Todo-Poderoso abençoe todos nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.